Fala galera, tudo bom com vocês? Essa é a nossa aula 5, tá? Do nosso curso. Vai ser sobre noções de amostragem e estimação. A gente falou na nossa última aula das probabilidades das variáveis contínuas, né? E a gente abordou aí a exponencial, uniforme contínua, normal, tá? Todas as distribuições aí contínuas. Algumas delas não foram abordadas, mas a gente vai abordar em teste de hipótese e intervalo de confiança, tá? Então podem ficar tranquilos aí quanto a isso, beleza? Todas que eu achar pertinente aí da gente ver dentro do edital da área fiscal, a gente vai estar abordando, ok? Então vamos começar aí a nossa linha de noções de amostragem e estimação. Então, galera, primeiro vamos entender alguns conceitos básicos e definições que são pressupostos para que a gente comece a entender esses processos de amostragem e estimação. Conceitos básicos e definições. População é o conjunto de todas as observações que estamos interessados em estudar, pesquisar, tá? Como a gente viu, ENão é o tamanho populacional. Tamanho populacional, tá? Quando a gente fala em amostra, a gente fala em eninho, tá? Notação é importante. Amostra é um subconjunto da população, então você pode entender. Esse é o nosso conjunto de interesse, é o que a gente está interessado em estudar. Pode ser, por exemplo, uma turma de alunos, tá? E se eu selecionar somente alguns alunos dessa turma, eu estou pegando um subconjunto da minha população. Isso a gente chama de amostra, ok? Censo, exame de todos os elementos da população. Então, quando eu examino todos os elementos contidos na minha população, eu faço um censo, tá? Erro amostral é a diferença entre o resultado amostral e o resultado verdadeiro populacional. Por quê? Sempre vai ter um erro amostral, porque a gente está partindo de uma ideia macro para uma ideia micro. A gente está tentando entender a população através de uma amostra. Então, a gente está tentando buscar uma amostra representativa da população de forma que eu tenha o menor erro amostral possível, ou seja, que ela seja representativa e com isso eu reduzo a minha realidade, mas eu estou reduzindo de forma que seja satisfatório, tá? Eu estou representando a minha população, tá? Então a gente sempre vai ter um erro amostral, porque a gente está reduzindo a nossa realidade, tá? Então, parâmetro-alvo. Quantidade populacional desconhecida na qual temos interesse. Então, se a gente quiser estudar a média da população, tá? Por exemplo, a média de uma turma, a média de altura dos alunos de uma turma, vai ser o nosso parâmetro, tá? É uma quantidade desconhecida da população de interesse. Amostragem, conjunto de técnicas para selecionar uma amostra da população com o objetivo de obter informações de uma ou mais características de interesse as quais permitam chegar a conclusões a respeito dos parâmetros. Então, eu não vou pegar a minha população toda da turma, pode ser uma turma gigantesca, no caso da turma até é tranquilo, né? Agora, se a gente pensar na população mundial, a gente não vai pegar a população mundial toda e para calcular a média. A gente vai pegar uma amostra dessa população representativa, de forma que a gente chegue a uma estimativa bem próxima do meu parâmetro populacional, do meu verdadeiro parâmetro populacional. Correto? Legal? Então, ó, suponhamos que desejamos estudar a altura média dos alunos em uma sala de aula com 300 alunos. Aí aqui, quem vai ser a nossa população? Todos os alunos na minha sala de aula, certo? Então, todos os alunos é a minha população. Amostra. Alunos selecionados da população por uma técnica de amostragem. Eu vou lá e pego um subconjunto daquela população ali, que são alguns alunos daquela turma, daquela sala de aula, tá? Parâmetro-alvo. Pode ser o x-barrão ou a altura média dos alunos na população, ou a gente pode chamar de μ, tá? μ é o mais correto, tá? As técnicas de amostragem podem ser divididas em dois tipos de amostragem: probabilísticas ou casuais e não probabilísticas ou não casuais.
Ou pode chamar de casuística também, ou não casuística, tá? Também tem essa nomenclatura. Vamos falar primeiro das probabilísticas. Todos os elementos possuem uma probabilidade de inclusão conhecida e não nula. E as probabilidades de seleção das amostras são possíveis de serem calculadas. Então, uma característica das probabilísticas é que a gente vai ter a probabilidade de inclusão conhecida e não nula, tá? Para todos os elementos da população, você tem que conhecer a probabilidade da inclusão desse elemento, tá? E se eu vou ter que saber também, se eu selecionar todas as amostras possíveis, a probabilidade de seleção dessas amostras, tá? Aqui, exemplos. Amostra aleatória simples, amostra sistemática, amostra estratificada, amostragem por conglomerados. A gente vai ver cada uma delas, tá? E as não probabilísticas ou não casuais. Em geral, elas possuem um teor subjetivo, tá? Um juízo de valor na escolha de elementos amostrais. Dependem de critérios de julgamentos do pesquisador, tá? Exemplos. Amostragem por conveniência, amostragem por cotas, amostragem intencional e amostragem voluntária. Vantagens das amostragens probabilísticas. A gente consegue ter uma estimativa, tá, de precisão. Porque as não probabilísticas, como elas têm um julgamento, um juízo de valor, você acaba tendenciando, entendeu? Você cria uma tendência, tá? Aqui, as estimativas de precisão e margens de erro a gente consegue calcular para as probabilísticas. Já as não probabilísticas, a gente não tem ideia da margem de erro e nem estimativa de precisão, porque a gente não tem ali uma aleatoriedade, entendeu? A gente não consegue garantir essas propriedades, tá? Então vamos lá. Amostra aleatória simples. Primeira técnica de amostragem que a gente vai ver. Consiste em uma técnica de amostragem onde todos os elementos possuem equiprobabilidade. E o que é isso? É a mesma probabilidade de pertencerem à amostra. Todo mundo vai ter a mesma probabilidade de pertencer à amostra, tá? É uma das técnicas mais simples de amostragem. Por quê? Porque ela consiste em você quer fazer um sorteio, tá? Tem 7 pessoas. Aí você quer sortear 2 delas, tá? Você vai colocar o nome delas num saco e vai tirar o nome da primeira e o nome da segunda. Bem isso, tá? Tirar do saco. Então é muito simples. Você consegue pegar e fazer isso com qualquer coisa. Aqui, tem 2 tipos da amostragem aleatória simples. Com reposição e sem reposição. A gente comentou um pouco na primeira aula, mas aqui a gente vai destrinchar mais o que é essa amostragem com reposição. É aquela na qual você tirou o nome do saco e colocou de volta, tá? Então, com isso, você vai fazer com que as probabilidades fiquem constantes de extrações, certo? As extrações vão ser com probabilidade constante, beleza? Que a gente estudou lá em binomial, lembra? Palavra-chave? É isso aí. O elemento que for retirado é recolocado novamente para o sorteio, não se alterando o espaço amostral. Então, eu não estou alterando meu espaço amostral, porque eu pego e coloco de volta. Então, meu espaço amostral nunca vai mudar. Exemplo, colocar o nome de várias pessoas em uma sacola e realizar o sorteio. Com o nome das pessoas, uma vez que é retirado um nome, esta volta para o saco para um eventual novo sorteio. Então, tirei e botei de novo. Sem reposição, o elemento que for retirado não é recolocado para o novo sorteio. Então, eu tirei o primeiro e não vou repor ele, e vou tirar o segundo. Então, quando eu tirar o segundo, meu espaço amostral já mudou. Por quê? Porque eu já tirei o primeiro. Então, minhas probabilidades não estão se mantendo constantes, elas estão mudando, tá? Então, ó, exemplo, colocar o nome de várias pessoas em uma sacola e realizar um sorteio com o nome das pessoas. Uma vez que é retirado um nome, este não volta para o saco para um eventual novo sorteio, tá? Vantagens e desvantagens. Vantagem é que é muito simples, né? Você concorda comigo que fazer esse sorteio é bem simples. Pode fazer de qualquer forma. Pode jogar no Excel, jogar um aleatório e fazer, tá? Possibilidade de estimação e estimativas não viciadas dos parâmetros de interesse. Isso aqui a gente vai estar vendo que são propriedades de um bom estimador, tá? Desvantagens. Requer cadastro prévio da população. Então eu tenho que saber... eu tenho que ter um cadastro da minha população, tem que estar todo mundo cadastrado ali para fazer esse sorteio, tá? Custo elevado, por quê? Porque eu estou pegando todo mundo.
eu pego lá o nome das pessoas e coloco dentro do saco. E eu vou sortear. Então eu estou pegando toda a minha população. Por isso, eu vou incorrer em custo. Então isso vai ficar caro, tá? Apesar dela ser a mais simples, ela também é a mais custosa aqui, tá? A amostragem sistemática agora. Ela é um caso particular da amostragem aleatória simples, tá? Onde os elementos estão ordenados. De que forma? A gente vai escolher um número R entre 1 e K, tá? A gente vai chamar de partida aleatória. E o K vai ser nada mais do que o enon, que é a quantidade da população, dividido pela quantidade da amostra, tá? Enon sobre eninho. K é igual... Ó, K é igual enon sobre eninho, tá? E o R será denominado como partida aleatória. O Résimo elemento vai ser o primeiro elemento da amostra, tá? Então, vamos supor que eu escolhi entre 1 e 4 e eu sorteei e saiu 2, tá? O segundo elemento da minha amostra ordenada vai ser o elemento que vai ser o primeiro elemento da minha amostra, tá? Então vai ser assim, ó. Será aquele ordenado que possui a Résima posição. O segundo pertencente à amostra vai ser R mais K. E o terceiro, R mais 2K. E o quarto. E assim por diante. Vai ser uma PA de razão K, tá? Então, ó, o último vai ser R mais N menos 1 vezes K. Ok? Vai ser uma PA de razão K. Vai ser R mais K, R mais 2K, R mais 3K, tá? Um exemplo aqui, ó. Parece complicado, mas a gente vai ver que é bem simples, ó. Queremos uma amostra de 1000 fichas, dentro de uma população de 5.000. Então, ó, enon, ele falou que é 5.000, população 5.000, tá? E ele quer uma amostra, então o eninho é igual a 1000. O nosso K é quem? Enon sobre eninho. 5.000 divididos por 1000 dá 5. K deu 5. Então eu vou sortear um número entre 1 e 5, tá? Que a gente vai chamar de partida aleatória. Vamos supor que foi feito o sorteio e saiu o número 2. Então será o segundo elemento que vai pertencer à amostra. Certo? E vai ser o primeiro elemento, vai ser aquele cuja posição é a segunda, tá? Aqui, portanto, a primeira ficha a pertencer à amostra é a segunda. A segunda ficha a pertencer à amostra será R mais K. Então, ó, 2, o K é quanto? 5. Então a próxima é o quê? 7. E a próxima? Mais 5, 12. Mais 5, 17. E assim por diante. Até quando? Até R mais N menos 1 vezes K. Quanto que é isso? O R é quanto? Que a gente viu? 2. Mais N é 1000. 1000 menos 1, 999. Vezes K. K é quanto? 5. Se a gente fizer aí, vai dar 4997, tá? Então é sempre isso. Vai ser periódico, tá? De K em K. Vai ser R, R mais K, R mais 2K, R mais 3K e assim por diante, tá? Essa é a característica da nossa amostra sistemática, tá? Vantagem da amostra sistemática: maior agilidade na execução, tá? Se a população for homogênea, em geral possui maior eficiência que a AS, ou seja, se os elementos da minha população eles forem muito parecidos entre si, a amostra sistemática ela é mais eficiente do que a amostra aleatória simples, tá? Desvantagem: também requer um cadastro prévio, que nem na amostra aleatória simples, também requer que você tenha o cadastro da população para você estar podendo ordenar e escolher. Se a população não é homogênea, tem menos eficiência que a AS. Então, se os elementos eles são muito distintos entre si, a variabilidade é muito grande, então vai ter essa desvantagem que vai ser pior do que a amostra aleatória simples, tá? Vamos lá agora, amostragem estratificada, tá? Uma técnica de amostragem utilizada quando estamos trabalhando com populações heterogêneas e consiste em dividir a mesma em estratos subconjuntos mais homogêneos dentro e heterogêneos entre eles. Então o que acontece? Eu tenho
uma população, tá? Que é muito heterogênea, ou seja, os elementos são muito distintos entre si. Então é intuitivo você pensar que se eu pegar uma coisa macro, que é muito heterogêneo, e dividir ela em estratos que são muito parecidos entre si, ou seja, são subconjuntos ali da minha população muito parecidos entre si, é natural que eu consiga uma melhor estimativa do que eu trabalhar com esses elementos totalmente heterogêneos, tá? Então, essa é a nossa motivação para a gente fazer a estratificação, tá? É você traduzir a sua população heterogênea em estratos que são mais homogêneos dentro e entre eles são os mais heterogêneos possíveis, para ter bastante representatividade, para espalhar bem sua amostra, tá? Então, extrair de cada estrato uma amostra independente, com tamanhos pré-fixados, com o objetivo de melhorar a eficiência, gerando um aumento de representatividade da amostra, como eu falei. Vai espalhar mais a amostra. Motivação e vantagens. Menor custo e maior operacionalidade que a AS, tá? Por quê? Por quê que é menos custoso? Por quê? Porque a gente está pegando os extratos e fazendo amostras independentes com tamanhos pré-fixados. Então a gente não vai trabalhar com todo o extrato. A gente vai pegar ali uma amostra daqueles extratos, tá? Legal? Então, com isso a gente consegue diminuir o custo. A gente vai estar trabalhando com menos informação. Ó, aumento da representatividade da amostra. A gente vai ter maior representatividade, porque a gente está transformando coisas heterogêneas em coisas menores que são homogêneas dentro e heterogêneas entre. Maior eficiência que a amostra aleatória simples em geral. Então, em geral, ela é mais eficiente do que a amostra aleatória simples. Amostragem por conglomerados. Ó, método bastante utilizado por praticidade e economicidade, em que são selecionados grupos de unidades, conglomerados, e não unidades de análise. Então aqui, a gente não está interessado mais nos elementos, tá? A gente está interessado nas unidades, no coletivo, tá? Por exemplo, lá na amostra certificada, a gente pegava os elementos da turma. Aqui a gente vai estar interessado em trabalhar com as escolas, em vez dos elementos da turma, tá? Aqui, em geral, os conglomerados são escolhidos de forma aleatória, de forma a serem homogêneos entre si. Então, ó, a gente vê aqui que é o inverso da estratificada. Ó. Eles são homogêneos entre si, lá eram heterogêneos entre si, lá na estratificada, e heterogêneos dentro. Lá, a gente queria que os estratos fossem homogêneos dentro, tá? Então, tem esse paralelo com a amostragem estratificada. Homogêneos entre conglomerados. Heterogêneos entre estratificada. Heterogêneos dentro conglomerados. Homogêneos dentro estratificada. Em seguida, são analisados todos os elementos que os compõem. Então, eu vou estar analisando todos os elementos que fazem parte dos conglomerados, tá? Lá na estratificada, eu pegava uma amostra dos estratos, tá? Eu não pegava todos os elementos, então, para diferenciar também, é um bom indicador. Um exemplo. Estamos interessados em estudar o peso dos alunos de algumas escolas no Rio de Janeiro. Então, temos que nossos conglomerados eles serão sorteados e vão ser o quê? As escolas. Eu não estou interessado nos alunos, ou seja, eu não estou interessado nas unidades mais. Eu estou interessado no grupo, que são as escolas. Aí eu vou selecionar os conglomerados de escolas e dentro das escolas eu vou entrevistar todos os alunos de todas as turmas daquelas escolas. Então eu não vou estar fazendo uma amostra. Eu vou estar pegando todo mundo dentro daqueles conglomerados, tá? Com isso, a gente vai ganhar praticidade e vai ganhar economicidade, porque a gente está selecionando conglomerados. A gente vai pegar uma amostra de conglomerados, tá?
E dentro dos conglomerados a gente vai trabalhar com todo mundo lá dentro, mas a gente vai pegar todas as escolas do Rio de Janeiro. A gente vai pegar algumas escolas do Rio de Janeiro e vai examinar todos os elementos dentro das escolas, tá? Tem maior praticidade e economicidade. Agora a gente vai falar das amostragens não probabilísticas, tá? A gente falou das amostragens probabilísticas, que são aquelas que você consegue ter a margem de erro, você consegue estimar a precisão, tá? Aqui a gente não consegue, tá? Porque tem juízo de valor, tem julgamento, a gente vai ver aqui, ó. A amostragem por conveniência. Seleção dos elementos aos quais se tem acesso no momento. Um exemplo interessante aqui, por exemplo, conveniente. Você abre a tua geladeira lá e tem, sei lá, um tomate, tá? Naquele momento ali, você vai convenientemente comer o tomate. Por quê? Só tem ali o tomate, tá? É por conveniência. Ele pega o que tem, ok? Ele não tem um critério, ele pega o que tem. É conveniente para ele aquilo, tá? Por isso que tem um juízo de valor. Agora, a amostragem intencional. Seleção de elementos de acordo com informações disponíveis de forma a satisfazer a necessidade do pesquisador. Vamos lá, você está em dieta. Você só pode tomar coisa líquida e tudo mais por causa da sua dieta. Aí você abre a geladeira e você vai pegar justamente essas coisas que você necessita para sua dieta, tá? Então, não mais é conveniente. Por quê? O conveniente você abre a geladeira e está lá. Agora, na intencional, você tem um critério já, tá? Você está em dieta, então você vai pegar os elementos, você vai pegar ali o que satisfaz a sua dieta, ok? Essa é a amostragem intencional. E a amostragem voluntária? Seleção do indivíduo por própria voluntariedade do mesmo a participar da pesquisa. Então, o indivíduo, ele tem uma doença, tá? E ele vai se inscrever ali no programa ali de vacina para testar ali se vai funcionar com ele, tá? Então ele está se propondo a testar, ser o cobaia ali daquela pesquisa, e ele vai se voluntariar a participar da pesquisa. Então é uma amostra por voluntariedade, ele está se voluntariando, tá? A participar da pesquisa. Já a amostragem por cotas, a seleção é feita de acordo com determinada característica da população a priori. É sabido que 50% das mulheres jogam vôlei. E em um campeonato será feito de forma que, se for considerado na pesquisa, 1.000 atletas desse campeonato, 500 deles serão mulheres jogadoras de vôlei. Então ele já tem uma ideia ali da proporção. Naquela população ali de mulheres que jogam vôlei, 50% jogam vôlei, tá? Então, você está num campeonato lá, tem 50% das mulheres que jogam vôlei. Você já sabe isso de cara, então você vai pegar ali 50%, tá? Então você está tendo ali um julgamento de valor também, porque você sabe ali que tem 50% a priori e você vai fazer uma proporção ali, tá? Ok? Aí, por exemplo, você sabe que a Dilma, ela tem maior proporção lá no Nordeste, você vai fazer uma amostragem por cota e vai pegar. Não falei isso não, tô brincando. Não me compromete não falei isso não. Variável aleatória. É uma variável quantitativa cujo resultado depende de valores, de fatores aleatórios. Então, a gente vai estar... Uma variável aleatória é aquela que tem fatores aleatórios ali. Ou seja, por exemplo, jogar um dado. Se jogar um dado, você não sabe qual resultado vai cair. Ele vai estar entre 1 e 6, porque o dado vai de 1 a 6. Mas você não sabe quanto vai cair. Aí você joga 2 dados. Você vai ter ali duas variáveis aleatórias, tá? Então é isso. Estatística. Função de variáveis aleatórias da amostra, tá? Então a estatística é quando você tem uma função de variáveis aleatórias da amostra. Parâmetro. Uma quantidade desconhecida na qual estamos interessados em estimar. Pode ser, por exemplo, a média amostral. Eu quero estimar a média da população e eu vou usar um estimador, tá? Para estimar o parâmetro populacional. Então o estimador, ele é uma estatística utilizada para obter estimativas para um parâmetro desejado, tá?
Vulgarmente falando, ó, a estimativa nada mais é quando os valores observados são substituídos no estimador, tá? Quando a gente substitui os valores observados no meu estimador, a gente está achando uma estimativa, tá? Bom estimador é aquele que tem a probabilidade de gerar uma estimativa bem próxima ao parâmetro de interesse. Então, o bom estimador é aquele que vai gerar ali com uma probabilidade alta um valor muito próximo ali do que você está interessado, tá? No parâmetro de interesse, o verdadeiro valor populacional. Agora a gente vai falar dos tipos de estimativa. Existem dois tipos de estimativa, tá? Estimativa pontual e estimativa intervalar. A estimativa pontual, aquela na qual, tendo em vista uma amostra, queremos saber um único valor, tá? Somente de um parâmetro qualquer da população. Então a gente está estimando pontualmente ali um único valor. Já a intervalar, a gente está estimando um intervalo que vai ter uma boa chance de conter aquele parâmetro ali, tá? Ó, aquela na qual, tendo em vista uma amostra, estamos interessados em um intervalo que possuirá grande chance de conter o verdadeiro parâmetro populacional, ok? Agora a gente vai falar propriedades de um estimador, tá? Quais são as propriedades desejáveis que um estimador tem? Antes a gente vai definir aqui que θ a gente vai chamar de parâmetro populacional, tá? Notação importante. Θ chapéu é o estimador de θ, tá? E o que é um estimador não viciado ou não viesado? Quando sua média, o valor esperado, é igual ao valor do parâmetro, ou seja, esperança de θ chapéu é igual a θ. A esperança do estimador de θ tem que ser θ. Então, quando a gente tem o valor esperado do estimador dando o parâmetro que a gente está interessado, vai ser um estimador não viciado, tá? E o estimador viesado é aquele que possui um viés ou vício, tá? A esperança de θ chapéu vai ser diferente de θ, tá? O viés será o quê? A gente chama de B de θ porque vem do inglês, tá? De bias. Bias é vício em inglês. Então, ó, B de θ chapéu é igual E de θ chapéu menos θ. Então, a gente pode pensar o seguinte: se o estimador ele é não viciado, lembra que a esperança de θ chapéu é igual a θ? A gente vai ficar com θ aqui, ó. θ menos θ vai dar zero. Então, o vício vai ser zero. Por isso que ele é não viciado, tá? Então, um estimador ele é não viciado quando a esperança do parâmetro é igual ao próprio parâmetro, tá? A esperança do estimador, desculpa, a esperança do estimador, tá? Tem que dar o valor do parâmetro. É não viciado, tá? Então, a gente vê aqui 3 estimadores, tá? Aqui é um estimador viciado para baixo, ou seja, ele subestima o valor de θ, ó. Essa aqui é a estimativa de θ, isso aqui é o nosso parâmetro. Ele está errando para baixo aqui, tá vendo? Isso tudo aqui é em média, tá, pessoal? Aqui, em média, esse estimador aqui, ele acerta o valor do θ, tá? Então a gente diz que ele é não viciado, tá? Ele acerta θ. E o estimador 3 aqui, estimador viciado para cima, ele superestima θ. O valor do parâmetro está aqui e ele está alcançando valores maiores do que θ. Então ele está superestimando θ. Estes resultados são em média, ou seja, dizer que um estimador é não viciado é dizer que ele pode errar tanto para baixo quanto para cima, mas em média ele acerta o valor de θ. Então a gente pode estar subestimando ou superestimando, mas em média a gente está ali acertando o valor de θ. Isso é um estimador não viciado, tá? Ele, em média, acerta θ, que é o parâmetro. 2 estimadores importantes. X-barra, ele é um estimador da média populacional, um estimador não viciado, tá? Para a média. E S2, é um estimador da variância populacional, tá? Estimador não viciado para a variância, ok? Outras medidas a serem analisadas para encontrarmos um bom estimador.
Vamos fazer aqui um intervalo, galera, para a gente começar aí o nosso próximo bloco. Valeu!